E aí pessoal, tudo bem? Edson novamente. Hoje vai ser a primeira aula de análise sintática, galera. E eu tô para te dizer que é uma das mais importantes aulas de análise sintática. Você não faz nada na análise sintática sem sujeito. E a nossa primeira aula é sobre isso. Antes de entrar em sujeito propriamente dito, vamos estabelecer alguns conceitos que são importantíssimos. Cai em prova? Cai em concurso? Cai em vestibular? Não. Então por que eu tenho que saber a diferença de frase, oração, período simples, período composto? Porque o seu enunciado se constrói em cima disso. Por exemplo, no segundo período o sujeito é, se você não sabe identificar qual é o primeiro e qual é o segundo período, não adianta nada você saber tudo sobre o sujeito. Tudo certo? Mas ele é rápido e a gente vai passar voando por isso. Primeiro, dá uma olhada nessa frasezinha aqui. Nessa palavra, fogo, passa mensagem? Você consegue entender mensagem a partir disso? Meu amigo, se passa mensagem é frase. O conceito de frase é toda estrutura linguística que passa mensagem. Só que essa frase não tem verbo, tudo certo? Então a gente vai chamar isso aqui de frase nominal. Agora olha o que vai entrar logo embaixo. Pegou fogo na vila. É frase, não é? Passa mensagem, concorda? Então é frase tanto quanto a outra. Só que agora eu já tenho núcleo verbal, e se eu tenho núcleo verbal, eu já tenho funções sintáticas estabelecidas. Então essa frase agora, que tem núcleo verbal, eu chamo de frase verbal. Pouco conhecida dessa forma, muito mais conhecida como oração ou período, que são a mesma coisa. Tudo certo até aí? Quantos núcleos verbais tem nessa frase? Nessa oração, nesse período? Pegou fogo na vila? Só um. Então eu vou chamar isso de período simples. Tudo certo? Agora olha o que entra aqui embaixo. Pegou fogo na vila e você não fez nada. Você concorda que eu consigo separar? Estou separando aqui para você, ó. Pegou fogo na vila, um núcleo verbal. Você não fez nada, outro núcleo verbal. Um período simples, mais um período simples. Então, se eu considerar de ponta a ponta, eu tenho o que a gente chama de período composto. Tudo bem até aí? São conceitos simples, conceitos ferramentais. Não existem, quer dizer, eu nunca vi, pode ser que nunca veja, porque é muito raro cair esse tipo de conceito numa prova. Só que você precisa disso para trabalhar o resto, todo o resto da análise sintática. Tudo certo? Agora a gente vai falar de sujeito propriamente dito. Tudo bem? Sujeito, meu amigo, é aquele cidadão que pratica a ação do verbo, recebe a ação do verbo ou pratica e recebe a ação do verbo. Na primeira oração que está aparecendo aqui pra gente, Carlos construiu a casa, Carlos pratica o ato de construir. Nesse caso eu tenho o que a gente chama de voz ativa, que é um assunto para outra aula. As vozes verbais são assuntos para outra aula. No exemplo que vai aparecer logo abaixo, a fala dos soldados foi interrompida pelo general. A fala dos soldados é o meu sujeito. Ele não pratica o ato de interromper, ele recebe. É o que a gente vai chamar lá na frente, por enquanto ainda não há necessidade, de sujeito paciente, é o sujeito da voz passiva. E o último exemplo, Maria se penteava enquanto sorria. Maria pratica o ato de pentear, Maria é penteada, ela pratica e recebe, a ideia de reflexão é a mesma. Ainda nesses exemplos, como eu acho sujeito, que é o que importa nessa aula, tudo certo? Sujeito, meu amigo, sempre, e sempre vai ser assim. Eu localizo o verbo, porque o sujeito e o verbo são íntimos, e coloco a pergunta exatamente antes do verbo. E é a forma mais simples de todas. Duas perguntinhas possíveis, só elas são possíveis. O que ou quem? Então olha só, Carlos construiu a casa sozinho. Quem construiu a casa sozinho? Carlos. Tá aí o meu sujeito. Olha no exemplo de baixo. O que foi interrompida pelos generais? A fala dos soldados. Tá aí o meu sujeito. Quem se penteava enquanto sorria? Maria. Tá aí o meu sujeito. Quanto mais completa for a sua pergunta antes do verbo, mais evidente fica o seu sujeito. Se a pergunta for totalmente completinha, redondinha, só o sujeito não entra na pergunta. Tudo bem até aí? Então agora a gente vai começar a conceituar o que é sujeito. Nós já sabemos localizar o sujeito, só que eu preciso agora dar nome aos bois. Nós temos várias classificações de sujeito, então vamos começar pela mais óbvia de todas. Sujeito simples e sujeito composto. Se nós formos buscar conceito da morfologia, substantivo simples é aquele que tem uma palavra só, substantivo composto duas ou mais, idem para adjetivo. Eu não posso importar esse conceito para cá. O sujeito simples e o sujeito composto não se classificam pela quantidade de palavras, mas pela quantidade de núcleos. O núcleo do sujeito simples, o núcleo de um sujeito, seja ele simples ou composto, é substantivo, pronome e muito raramente um numeral. Tudo certo? Dá uma olhada nesse exemplo enorme que está aparecendo aqui do lado. Esborou-se o balsâmico e ingênuo indianismo de José de Alencar.
O verbo abre a oração, o esborar. Quer enfraquecer um argumento quando perde força, ele esbora. Tudo certo? Pergunta antes do verbo, o que esborou? O balsâmico, o ingênuo, tudo. O balsâmico, o ingênuo, o indianismo, José de Alencar, tudo isso é sujeito. E é enorme, graficamente é um grande sujeito. E a primeira impressão que dá, a primeira ânsia na hora da prova é falar que esse sujeito é composto. Lembra uma coisa, núcleo do sujeito substantivos, pronomes e eventualmente numerais. Mais raramente, mas tão sujeito quanto os outros. Sujeito é composto por esses núcleos. E núcleo é uma coisa que não pode ser retirada. Você mata a estrutura sintática do seu texto. E não estou falando só de núcleo de sujeito, não. Núcleo de objeto, núcleo de qualquer coisa, núcleo de predicado. Na análise sintática, núcleo não some. Tudo bem? Vamos brincar então de tirar palavrinhas. Esborou-se o balsâmico, o ingênuo, o indianismo, José de Alencar. Vamos tirar o balsâmico. Esborou-se o indianismo, José de Alencar. Vamos tirar o ingênuo. Esborou-se o indianismo, José de Alencar. Vamos tirar do José de Alencar. Esborou-se o indianismo. Agora faz um favor. Volta tudo e tira só indianismo. E leia o que sobrou. Esborou-se o balsâmico e ingênuo de José de Alencar. Balsâmico e ingênuo o quê? O que é José de Alencar? Perdeu função sintática, você não tem mais estrutura. Esse sujeito enorme é um sujeito simples e só tem um núcleo, que é indianismo. Tudo certo? Agora olha essa bobeirinha que vai aparecer aqui. Eu e ela sorrimos. Quem sorriu? Eu e ela. Eu é um pronome, ela outro pronome, eu tenho dois núcleos, eu tenho sujeito composto. Resumindo, não se deixe levar pelo tamanho gráfico, pela extensão gráfica do sujeito. É a quantidade de núcleos que manda, não é a quantidade de palavras. Tudo bem até aí? Vamos falar agora de sujeito oculto, ou como ele costuma e pode aparecer em concursos vestibulares, sujeito elíptico ou sujeito desidencial. Tudo a mesma coisa. Elipse e oculto, e sujeito oculto e sujeito elíptico são sinônimos. Sujeito desidencial, você vai ver já por que ele tem esse nome. Se a nossa língua fosse como o inglês, essa classificação do sujeito não existiria, porque aqueles caras, até onde não tem sujeito, se põe o it. It's raining, por exemplo. Na nossa língua, não. Nós temos sujeito oculto o tempo todo. Por exemplo, você pergunta à sua irmã, sua tia, você foi à festa ontem? Ela fala, fui. Cadê o eu? Que é o sujeito da oração. Tá oculto, amigão. A gente usa isso o dia inteiro. Tudo bem? Então, olha só. Olha o verbo comprar conjugado aqui do lado. Comprei, compraste, comprou, compramos, comprastes. Vamos devagarinho e pegar um por um. Primeiro vamos entender por que ele chama desidencial. Se você trouxer para sua frente agora, se eu trouxer aqui uma pessoa que nunca entrou numa sala de aula, ela não teve acesso nenhum à educação, mas ela é falante nativo da língua portuguesa, e eu digo para ela, comprei tudo, ela sabe que eu estou falando de mim. Se eu olho para ela e falo, compramos tudo, ela sabe que estamos falando de nós, porque essa desinênciazinha que vem no final do verbo é inconsciente, ele não sabe que o nome é desinência, ele nem sabe separar isso, mas ele sabe que aquilo só se aplica à primeira pessoa, e é por isso que ele chama desinencial. Na verdade, o nome é até um pouquinho mais completo, sujeito oculto na desinência verbal, tudo certo? Agora, olha aqui, vem comigo, vai parecer coisa de primário, mas eu quero te levar para um buraco para que você não caia nele, eu vou te levar até a beira dele. Comprei. Sujeito oculto de primeira pessoa. Maravilha. Compraste. Sujeito oculto de segunda pessoa. Comprou. Sujeito oculto de terceira pessoa. Todas do singular. Compramos. Sujeito oculto de primeira pessoa do plural. Comprastes. Sujeito oculto, segunda pessoa do plural. E essa última aqui? Compraram. Sujeito indeterminado. Eita! Nesse momento você deve pensar o seguinte, putz, mas vem cá. A desinência também identifica a terceira pessoa do plural. Eles ou elas compraram? Sim. E por que isso é indeterminado, afinal de contas? Para isso eu vou te contar uma historinha bem bacana, inclusive, que você vai entender como é que a língua funciona, e a língua funciona em função do que nós dizemos, nós mandamos na língua. Imagina que você e mais um amigo vão para uma festa em que todo mundo se conhece. E um terceiro amigo, vocês são amigos de infância, ficou em casa doente. Lá pelas tantas da madrugada, você se desprende do seu amigo e de repente você passa pelas costas dele, ele não te vê e você percebe que ele está falando absurdamente mal daquele amigo que ficou em casa. Olha que situação delicada que você se encontra. Se você conta para o seu amigo que ficou em casa, você acaba se queimando com esse amigo que estava na festa contigo, que fez uma coisa que você não aprova, mas ainda é seu amigo. Se você não conta e o seu amigo que ficou em casa descobre, ele provavelmente vai supor que você também estava falando mal.
O que qualquer um de nós da língua portuguesa faz nesse momento? Colocamos o verbo na terceira pessoa do plural. É uma pessoa só que falou mal, mas eu chego para esse meu amigo e falo, olha, abre o teu olho, porque falaram de você na festa. Quando todos nós queremos indeterminar sujeito, nós colocamos o verbo na terceira do plural. A única coisa que a gramática fez foi pegar essa forma linguística de nos expressarmos e transformar em regra. Ela nos obedece, não nós a obedecemos. Tudo certo? Então, verbo na terceira do plural. Claro, desde que não tenha o determinante e eles falaram de você, o sujeito é simples, eles. Sujeito indeterminado. E existe um segundo sujeito indeterminado que vai ficar muito mais claro com voz passiva, que é o verbo na terceira pessoa do singular com o pronome se. Dá uma olhada nisso aqui. Precisa-se de empregadas. Tudo certo? Coloca a pergunta antes do verbo. De que se precisa? Epa, lembra? A pergunta de sujeito é o que e quem. Eu não posso preposicionar, não existe sujeito preposicionado. Nesse caso, então, eu tenho mais um verbo com sujeito indeterminado, mas isso a gente vai ver com calma na voz passiva. Tudo bem até aí? Agora vamos para a parte que realmente importa para o seu vestibular. Não que isso não seja importante, mas isso é muito mais importante. São os sujeitos inexistentes. São 9 casos, amiguinho. E eu não tenho nem um pouco de receio em usar essa palavra. Você precisa decorar. Não existe vestibular que você vá prestar em que não caia pelo menos uma questão envolvendo isso. Tudo certo? Olha a listinha aqui do lado. E olha os exemplos que vão aparecer logo em seguida. Verbo haver no sentido de existir. Como que eu sei que o meu verbo haver está no sentido de existir? Troca! Havia uma pessoa na sala, existia uma pessoa na sala, consegui fazer a troca, sujeito inexistente. Tudo certo? Verbo haver indicando o tempo passado. Há uma semana voltei. Tem sujeito para o voltei? Tem, sujeito oculto, eu. Mas o há uma semana não, sujeito inexistente. Verbo fazer relacionado a fenômenos meteorológicos. Fez calor, fez frio, fará calor, fará frio. Verbo fazer e verbo ir indicando o tempo passado. Nessa altura do campeonato você deve estar pensando, nossa, mas como é complicado a nossa língua. Não, não é, velho. É lógico não ter sujeito. É lógico. Quem pratica o ato de passar o tempo? Você? Eu? Alguém? Tem um botão para isso? Então não tem agente causador, não tem sujeito. É natural que não tenha. Tudo certo? Verbo passar com relação à hora. Quem pratica o ato do tempo passar? Não existe agente causador. Lógico não ter sujeito. É uma questão de lógica. A gramática não é difícil, ela é muito lógica. Expressão chega de, basta de, chega de mentira, basta de saudade. E verbos que indicam o fenômeno da natureza. Só toma cuidado com o verbo que indica o fenômeno da natureza. Ele realmente tem que ser usado no sentido literal. Choveu um dia inteiro em Santa Catarina? Opa, não tem sujeito. Agora, as meninas choveram sobre o galã? As meninas é o sujeito, porque aí o verbo chover não está sendo empregado no seu contexto. Existe um outro que nós vamos ver já já, mas por enquanto tem 8 casos para você guardar. Eu não vou ficar me alongando muito, porque você pode facilmente dar um pause aí e ler com muita calma. Eu só quero te fazer uma perguntinha. Olha que situação eu vou criar agora. Tá vendo esses exemplos? O que nós usamos? E se ao invés de uma pessoa forem 2 pessoas na sala? E se ao invés de vai para um mês que partimos forem 3 meses, por exemplo? E se ao invés de já passar da 1 da manhã, como está aqui, forem 3 da manhã? Diz para mim, havia uma pessoa na sala. Se ao invés de uma pessoa forem 10 pessoas na sala, como é que esse verbo vai ficar? No singular. Havia uma pessoa na sala, havia 10 pessoas na sala, já passa da 1, já passa das 2, faz 1 mês, faz 2 meses, faz 3 meses, porque não tem sujeito. Ah, mas essa eu não entendi. Então olha aqui, na minha mão, eu vou escrever aqui em cima. A menina caiu. Tem erro? Não, né? Qual é o sujeito? A menina. Tudo certo? Agora, e se eu passo menina para o plural? As meninas caiu. Tá errado, não tá? As meninas caíram. Que lição eu tiro disso? Verbo obedece o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Tudo certo? Tem sujeito essas orações? Então como é que eu posso ter verbo no plural? Deu para entender a mecânica da coisa? Tudo certo, pessoal? Agora a gente vai ver o último verbo sem sujeito para a gente dar um checkmate nisso aqui. E é um verbo complicadinho. O verbo ser também não tem sujeito quando ele for empregado com relação a datas, horas e distâncias. Tem 3 exemplos básicos aqui. É 1 de maio, é 1 da tarde, daqui até aí é 1 quilômetro. Tudo certo? Até aí não tem nada de novo. O verbo ser com relação a datas, horas e distâncias não tem sujeito. O problema é que, diferente dos outros 8 que nós acabamos de ver,
esse cidadão, esse verbo ser, que é um verbo que requer sempre muita atenção, ele pode ir para o plural concordando com o numeral que representa a data, a hora e a distância. Então é 1 de maio, são 2 de maio, é 1 da tarde, são 5 da tarde. Daqui até aí é 1 quilômetro, daqui até aí são 10 quilômetros. Passou a ter sujeito agora? Não. Só que ele tem essa característica de admitir plural. Tudo bem? Agora então a gente vai falar do último tópicozinho que envolve sujeitos inexistentes, que é importante e já vi muita gente boa se enrolar. E quando eu tenho locução verbal nesse caso? Como que elas se comportam? Por exemplo, olha o que está acontecendo aqui do lado. Há pessoas ali. Isso está fácil, já viu que o verbo haver está no sentido de existir, troca. Existem pessoas ali, não tem sujeito, esse verbo não tem plural, tá corretíssimo. E se ao invés de há pessoas ali, for o que aconteceu aqui embaixo? Deve haver pessoas ali. O verbo dever, se você voltar um pouquinho no vídeo, você vai ver que ele não está na nossa lista de sujeito inexistente. Então a pergunta que sempre fica martelando na cabeça do aluno é, e agora? É deve haver ou devem haver? Com pessoas ali. Pensa no seguinte, se você tem locução verbal, o verbo principal está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Nesse caso, então, é o infinitivo, o verbo haver. Se não tem sujeito para o verbo principal, é óbvio que não vai ter para o verbo dever, que é o auxiliar. Então, se você tem uma locução verbal com o verbo principal com sujeito inexistente, o auxiliar nunca vai ter plural. Deve haver pessoas ali, deve fazer 10 anos que isso aconteceu, ela nunca terá plural. Tudo bem, pessoal? Bom, é basicamente isso. Eu só não quero finalizar esse vídeo sem pelo menos observar 1 ou 2 exercícios com vocês para a gente ver na prática como é que isso funciona. Tudo certo? Vamos trabalhar um exercício da FUVEST, que é bem simplesinho, mas é bem emblemático. Está aqui do lado. Assinale a alternativa em que a oração sem sujeito. Se você sabe os 9 casos, aqueles 8 mais o verbo ser, você mata isso facilmente. Olha a letra A, e aí vale uma observaçãozinha para uma pegadinha que tentam todo ano fazer com todo vestibulando ou concursando. Existe um povo que a bandeira empresta. A analogia que o meu aluno geralmente faz é a seguinte, se o verbo haver, quando empregado no sentido de existir, não tem sujeito, então o verbo existir também não tem. E isso não existe. O verbo existir tem sujeito normalmente, tudo bem? Então a letra A tem sujeito, não é isso que eu estou procurando. Embora com atraso, haviam chegado. Esse verbo haver está no sentido de existir? Troca. Não dá, né? Então ele tem plural. Olha a letra C. Existem filhotes que devoram insetos. Verbo existir a gente já viu que tem sujeito. Tudo certo? Nesse caso, filhotes. Olha a letra D. Alguns de nós tinham esperança de encontrá-lo. Aí não tem nem dúvida, o verbo ter não está na nossa lista. Mas olha a letra E. Há de haver recurso desta sentença. Há de existir recurso dessa sentença. Tem sujeito na E? Não. E o exercício está resolvido, letra E é a nossa resposta. Só mais um para fecharmos. Observe agora o exercício da FEI de São Paulo. Dá uma olhadinha. Eu não vejo a fé. E por que não aparece a fé nesta casa? Os sujeitos dos verbos grifados são respectivamente. Bom, eu não vejo a fé. Quem não vê a fé? Lembra a pergunta antes do verbo? Eu. Eu não vejo a fé. Mas está escrito no texto? Não. Então é sujeito oculto. Tudo certo? Simples. Olha o segundo. O que não aparece nessa casa? Responda a pergunta na segunda oração. O que não aparece nessa casa? A fé. Sujeito simples. Então, se nós formos excluindo as alternativas, aí nós vamos chegar na alternativa E. Sujeito oculto, poderia até completar sujeito oculto, primeira pessoa do singular, e o sujeito simples, que é a fé no segundo período. Tudo certo, pessoal? É isso, meu amigo. Sujeito é uma coisa importantíssima. Eu já adianto uma informação que nós veremos nos outros vídeos. Qualquer coisa na análise sintática, não importa o enunciado, você começa achando sujeito porque você se localiza sintaticamente no texto, mas não é um bicho de 7 cabeças. Agora, pede um pouquinho de esforço. Tem que saber de cor os 9 tipos de sujeito inexistente e saber trabalhar com eles. Lembrando, os 8 primeiros tipos nunca vão ter plural, mas o verbo ser sim. Então tome cuidado com ele também. Tudo certo? Se gostou, compartilha, curte, aquela coisa que você já ouve falar em todos os vídeos, eu não vou ficar me repetindo. Meu Facebook está aqui em cima, eu posso te ajudar se você precisar. Tudo certo? Grande abraço e até a próxima. Valeu!